No verso Gênesis capítulo 12, verso 7, depois o verso 8. Só aí na tela, o pastor pode ler só a parte que diz: edificou um altar. Vamos lá. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aonde Abraão chegava, ele levantava um altar para testemunhar a sua fé. Ele não tinha vergonha, ele não tinha temor. O verso que se segue, lá ao final. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, ele vai saindo por terras que tem diversos deuses, idolatrias, mas ele não tem vergonha de testemunhar do Deus que o chamou para essa grande missão. Então, Abraão sai e vai levando a sua crença, a sua fé. Eu li de um hebraísta que disse que Abraão era como um frasco de perfume, que aonde ele chegava, ele espalhava a boa fragrância do Deus de Israel. Ou seja, Paulo diz que nós temos o bom cheiro de Cristo. Então, o bom cheiro de Cristo é que o crente, aonde ele vai, ele leva aquilo que é bom, aquilo que é suave, aquilo que é agradável. Então, essa expressão transcultural quer dizer ir além. Nós sabemos que há culturas regionais, há culturas locais, mas há culturas de outros povos. Nós, em uma das aulas que nós falamos, nós especificamos aproximadamente 6 tipos de colocações, e nós não vamos nos ater nessa particularidade. Então, nós podemos analisar que esse é o propósito que estaremos tratando com os irmãos. Ok? Então, a gente sempre faz a leitura dos textos bíblicos, e exploramos o texto e depois iremos fazer os apontamentos da lição. Vamos lá? Vamos ler só o texto da lição que está aí. 17. Isso, vamos lá. Vamos começar com o 17. 17, 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta... Pastor, comece do 17, primeira 8, fica melhor. Primeira 8. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Muito bem, então você tem a leitura do texto. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas se você pegar do verso 1 até o verso 8, você tem a Elias fazendo a predição da seca. Se você pegar do verso 9 a 24, que é o final, você tem um episódio de Elias envolvendo a viúva de Sarepta. Então, do verso 1 até o 8, você tem Elias pronunciando a seca. Do verso 9 ao 24, o relacionamento, o diálogo que vai se dar entre Elias e a viúva de Sarepta. Ok? Mas vamos analisar essa passagem bíblica no todo. O pastor leu apenas esses versos, nós vamos complementando. Coloca aí na tela a passagem desse texto, os apontamentos do texto. Primeiramente, os apontamentos lá do texto. Vamos lá. Só para os irmãos seguirem aqui a ideia. Não, é o apontamento lá do texto. Primeiro são os 2 textos, de 1 Reis e depois de Jonas. Vamos lá. Então, os irmãos que estão nos acompanhando, aqui nós vamos seguir e domingo os irmãos irão fazer essa colocação. Primeiramente, nós temos aí o meteoro de Deus. O meteoro de Deus. O que é isso, pastor Aziel? Meteoro de Deus. Digam comigo, meteoro de Deus.
Vamos mais uma vez bem forte. Meteoro de Deus. Quem vocês acham que é esse meteoro? Elias. Vocês sabem muito bem que quando Elias aparece no cenário bíblico sem um registro detalhado do seu passado. Olha como é que o texto começa falando, ele já vem bem direto. Ele vem começando da seguinte forma, olha aí, então Elias, o tisbita, morador de Gileade. Nós podemos analisar, Tesbe ficava aí em Gileade, como nós podemos analisar, entre dois rios, Jarmute e Jaboque, Jarmute e Jaboque, ficava essa cidade. Mas o profeta Elias, ele aparece nas páginas da Bíblia, sem a Bíblia dar detalhes da sua anterioridade, ou seja, da sua vida, da sua particularidade. Ele já aparece de modo direto, é por isso que eu estou considerando ele aqui como um meteoro de Deus. Só que quando Elias aparece, ouçam bem, quando Elias aparece, ele aparece em um cenário que está poluído pelo pecado, que está poluído pela imoralidade. Uma jovem chamada Jezabel casou-se com Acabe e ela conquistou os profetas e até o povo de Deus, de modo que Israel estava atolado no pecado, eclipsado em uma escuridão tremenda. E é no meio dessa escuridão que aparece esse meteoro de Deus. Esse meteoro de Deus, irmão César, ele vai aparecer como esse impacto, esse algo poderoso que vai aparecer, para brilhar nessas trevas e para acabar com o palco que foi montado por Jezabel e Acabe. Os irmãos devem entender algo muito interessante aqui, que quando nós atentamos para essa particularidade, é que Israel estava em trevas espirituais. Ou seja, crise espiritual, crise de pecado, ela não sai com homens fazendo brincadeirinhas, com homens que não sejam usados para impactar ou para falar contra o pecado. Eu quero dizer à igreja e aos pastores e aos líderes que aqui estão, que o pecado, quando ele entra, é uma doença terrível, e que homens que brincam com o pecado, ou homens que não levam a sério o pecado, eles não podem mudar o cenário do pecado. Todas as vezes que Deus usou um homem para mudar a história terrível de pecado, ele só usou homens que tinham muita coragem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você lê Mateus capítulo 3, veja como é que João Batista aparece. 400 anos sem se ouvir a voz de Deus, todos em pecado, na miséria, na desgraça, aí aparece João Batista. E João Batista não vem com mensagem de Nutella, João Batista não vem com leite condensado, João Batista não vem com sorvete, João Batista não vem com gracinha. Tem irmãos que às vezes ele diz assim: ah, mas o fulano de tal prega duro, ah, mas o fulano de tal é tão ríspido. Deixa eu dizer uma coisa, mensagem para arrancar pecado não é mensagem para massagear ego de ninguém. Mensagem para arrancar pecado só se for um homem que realmente seja energicamente usado pela autoridade de Deus. Imagine que quando Elias aparece, todo Israel estava em pecado, e a Bíblia ainda diz mais, diz que até os profetas comiam na mesa de quem? De Jezabel. Jezabel introduziu o culto a Baal, a idolatria, o pecado. Agora imagine se Elias chegasse lá: bom dia, Jezabel, bom dia, Acabe. Eu vim aqui falar para vocês que, olha, Deus está me dizendo isso. Não, ele aparece como um meteoro de Deus. Ele aparece para acabar com a casa de Acabe e de Jezabel. Ele olha para Acabe e diz: tu és um perturbador de Israel. Homem que tem compromisso com Deus, mulher que tem compromisso com Deus, tem raiva de pecado, tem ódio de pecado. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nenhum cenário de pecado muda se o homem de Deus não for sério e comprometido com a vontade de Deus.
Nenhum cenário. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, os que me ouvem nesta noite, pecado não se sai com homens tentando massagear ego de ninguém. Pecado não se sai pastor querendo ajeitar crente para ter volume de pessoas na igreja. Pecado só sai com a verdade da palavra de Deus e homens comprometidos com ela. Amém, irmãos? Então tem que ter esses meteoros de Deus. Tem que ter esses meteoros para pregar a palavra, entrar, por exemplo, pregar contra o pecado, contra a miséria, contra a idolatria, pregar contra o poder satânico, só se for um meteoro de Deus. Um negocinho, um gelozinho, aquela pessoa engraçadinha, aquela pessoa que vem para cá, aí fica tentando dar uma mensagenzinha para te agradar, para te colocar aqui. É um grupo de empresários da igreja e o pastor tem medo de pregar para eles. Vão para o inferno porque você não é um meteoro de Deus. Deus escolheu você para ser